Questão número 1 do nosso material, as questões de oxidação e redução, Unitins 2018. Ele fala o seguinte: sobra de vinho armazenado em garrafa aberta tem um sabor alterado, ou seja, azedo, após algum tempo, transformando-se em vinagre. Qual a reação química que ocorre com o álcool e deixa o vinho ácido? É uma reação de oxidação. Então, letra E, questãozinha fácil. Então, olha só. Observação do Sandrão para você. Quando o álcool é primário, o que é um álcool primário, Sandrão? Um álcool primário é aquele que você está ligado a um carbono primário, ou seja, esse carbono está ligado a um outro carbono. Então, por exemplo, isso aqui é um álcool primário. O que é um álcool secundário? É aquele em que o OH está ligado a um carbono secundário. Ou seja, carbono secundário é aquele cara que está ligado a dois carbonos. Então eu tenho aqui um carbono primário, aqui eu tenho um carbono secundário. Carbono primário ligado a um carbono secundário ligado a dois carbonos. E por que ele é um álcool? Ele é um álcool porque tem um OH ligado a um carbono saturado. Então esse cara aqui é um álcool primário. Tá horrível, vou apagar. Álcool primário. Primário. E esse aqui é um álcool secundário. Certo? Então vamos lá. Um álcool primário, que é esse cidadão aqui, um álcool primário, a sua oxidação primeiro produz aldeído, depois ácido carboxílico. Um álcool secundário, faltou acento aqui, ó, ele produz uma cetona. Não existe oxidação de álcool terciário. Então você teria o seguinte: álcool primário. Ao sofrer oxidação, você bota aqui o oxigênio nascente, produz aldeído. Esse aldeído vai de novo sofrer uma oxidação e vai produzir o ácido carboxílico. O álcool, álcool secundário, ao sofrer oxidação, ele se transforma em uma cetona. O sentido inverso é chamado de redução, que é justamente com, aí a gente chama de hidrogênio nascente. Bacana? Agora eu quero só expor rapidão para você aqui o seguinte. Olha só. Vamos falar sobre a oxidação dos alcenos, né? Primeiro, eu quero falar para você primeiro, vamos falar aqui da oxidação branda. A oxidação branda, também conhecida como oxidação com reativo de Baeyer. Esse reativo de Baeyer é uma reação que ocorre na presença geralmente, né, do permanganato de potássio num meio básico, OH, e frio. Na oxidação branda, por exemplo, o alceno, então o que é um alceno? É um hidrocarboneto que tem uma dupla ligação, preste atenção. Nessa reação branda, que você vai ocorrer na presença de água, a ligação π é quebrada. Então você quebra uma ligação π. Ao quebrar a ligação π,
vai ficar uma valência livre para esse carbono e outra valência livre para esse carbono. E o que é que vai produzir? Um diol. Então eu tenho aqui um diálcool, certo? Diálcool. Bacana? Então, a oxidação branda de um alceno produz um diálcool. Gravou? Vou fazer algumas aqui para você, tá certo? Segunda, que pode cair em prova também, é a oxidação enérgica. Oxidação energética ou enérgica. Energética, certo? Ou enérgica. A oxidação energética, ela ocorre a quebra total da ligação dupla. Aqui eu quebrei apenas a ligação π. Agora aqui não. Aí aqui você tem que saber o seguinte. Se você vai quebrar a ligação entre os seguintes carbonos, preste atenção aqui agora, tá? Se a ligação está entre o carbono primário, secundário ou terciário. Se a ligação dupla tiver entre o carbono primário, ele vai formar ácido carbônico, H2CO3, que amanhã é uma forma instável e produz depois água e dióxido de carbono, tá? Se tiver no carbono secundário, aí esse que tem o carbono secundário vai produzir ácido carboxílico, carboxílico, e do carbono terciário vai produzir cetona. Como assim, Sandrão? Faz um exemplo para eu entender. Então vamos lá. Exemplo. Exemplo 1. Vamos supor que você tem aqui um alceno, tá? Tem uma dupla aqui. E aqui eu tenha essa ramificação. Eu tenho aqui um 1-metilpropano. Você vai quebrar a ligação dupla, porque ela é energética ou enérgica, certo? Você vai quebrar a ligação dupla. Só que essa ligação dupla estava entre um carbono primário, que só está ligado a um carbono, e um carbono terciário, está ligado a 3. Então é simples. Daqui para cá vai produzir uma coisa, daqui para cá vai produzir outra. E pode aparecer apenas assim, um colchete com oxigênio no meio. O lado de cá vai produzir ácido carbônico, ou seja, CO2 e água, porque é o carbono primário, só que o lado de cá vai produzir uma cetona. Como é que vai ficar o produto? Vai ficar cetona, vai ficar continuação aqui, tá? De aqui para lá não deu. Você vai ter uma cetona, 1, 2, 3, a dupla vai ficar nesse carbono aqui, então você teria uma cetona. Tá aqui a cetona. E mais CO2 e água, ou você bota o ácido carboxílico. Se fosse os dois secundários, Serdão, os dois lados iam produzir ácido carboxílico. Tá bom? Esse é o macete para você responder aí. Por exemplo, vou fazer de novo aqui, tá? Exemplo 2. Exemplo 2. Vamos supor que você aqui, você tem a dupla agora entre dois carbonos secundários. Tá? Vamos supor que você tem a dupla agora entre dois carbonos secundários. A oxidação enérgica ou energética, você vai quebrar tanto a ligação π quanto a ligação sigma. Então você vai dividir a cadeia em duas partes. Para eu saber qual a parte vai formar o que, é só saber esse carbono aqui. O carbono que tinha a dupla está ligado a dois carbonos, secundário. E o outro também ele é secundário. Então, os dois lados vão produzir o que? Ácido carboxílico. Ácido
carboxílico. E o que caracteriza o ácido carboxílico, meu fera? A carbonila ligada à hidroxila, fazendo a carboxila. Então lá de cá vai ter CH3, observe que eu escrevi a mesma coisa, tá? A quantidade de carbonos permanece o mesmo, ácido carboxílico, e do outro lado um outro ácido carboxílico. E uma coisa interessante para você entender. Aqui eu tenho 2 carbonos, então lá de cá tem que continuar com 2 carbonos. Então aqui eu também tenho 2 carbonos. Se eu tivesse 3, aqui teria que ser 3. Observe que aqui tem um carbono, então eu formei uma estrutura com um carbono só. Aqui eu tenho 3 carbonos, então essa é uma propanona, é uma acetona com 3 carbonos. Tá bom? A outra que pode acontecer, a terceira oxidação que pode cair em vestibulares, é a ozonólise. A ozonólise. A ozonólise é uma oxidação com ozônio. Também vai quebrar as duplas, tá? Então, tem aqui carbono primário, secundário e terciário. Então, presta atenção aqui. Vamos lá. O carbono primário na ozonólise, ele vai formar aldeído. Aldeído. Nesse caso, obrigatoriamente, como só tem um carbono, né? Se tiver um carbono, só tem um carbono primário, vai formar um metanal. Já o carbono, se for secundário, também é um aldeído, só que aí pode ser o propanal, butanal e etc. E o carbono terciário, assim como na energética, ele vai produzir cetona. Então, o mesmo raciocínio. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo da ozonólise aqui para a gente agora. Exemplo. Vamos supor que você tem esse carbono aqui, ó. Eu tenho esse alceno que tem uma dupla entre um carbono primário e um carbono secundário e vai fazer uma ozonólise. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai quebrar a ligação, igual a energética. Então você vai ter 2 lados. Você vai ter um lado que vai produzir uma coisa e o outro lado que vai produzir outra coisa, que pode ser também a mesma coisa. Só não é por quê? Porque aqui é um carbono secundário, aqui é um carbono terciário. Então o lado de cá vai formar um aldeído. E o lado de cá vai formar uma cetona. Não muda a quantidade de carbonos. Então vamos lá. Quantos carbonos tem aqui? 2. Então eu vou ter um aldeído com 2 carbonos. E do outro lado eu vou ter uma cetona com 3 carbonos. E água oxigenada, H2O2. Então tá aqui, meu fera, um macetezinho para você sobre reações de oxidação, a branda, a enérgica, principalmente em alcenos é a que mais cai, e a ozonólise. Bacana?